Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é sobre a vida de Pedro. O tema será a ressurreição espiritual de Pedro. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos meditar em Lucas capítulo 22, de 31 a 34, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Esse é um texto bem conhecido. E esse texto mostra claramente quem era Pedro. Você sabe que a história de Pedro é também a minha história, é também a sua história. Se não for 100%, mas tem muita coisa a ver comigo e com você. Presta bem atenção porque o título de hoje é a ressurreição espiritual de Pedro. Veja só, Pedro nasceu na cidade de Betsaida e ele era filho de Jonas, irmão de André. E ele morava numa cidadezinha chamada Cafarnaum. Eu tive a alegria de estar nessa cidadezinha já mais de uma vez, em Israel. Pedro também era como se fosse um empresário, na linguagem de hoje. Ele era dono de um negócio juntamente com a sua família, e esse negócio era do ramo da pesca. Portanto, era uma pessoa inteligente, capaz, administrava os seus negócios, era um homem bem-sucedido naquilo que fazia. Ele era um pescador e tinha o seu negócio com a pesca. Até hoje, quando você vai a Cafarnaum, quando você vai ao Mar da Galileia, eles oferecem para você o peixe de Pedro. É o famoso St. Peter, né? E lá Pedro trabalhava com isso. Pedro era uma pessoa casada. A Bíblia não entra em detalhes, mas deixa claro que ele era casado. O seu nome original era Simão. O nome dele era Simão. E no primeiro encontro que ele teve com Jesus, Jesus mudou o nome dele, de Simão para Pedro. Isso é curioso, né? Está em João 1,42. Pedro deixou tudo, o barco, a pesca, as redes, a sua empresa, os seus negócios, deixou tudo para seguir a Jesus. E um dia ele fez uma pergunta curiosa a Jesus. Perguntou assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Que receberemos? Bom, pode parecer uma pergunta estranha e você pode até julgar a Pedro por isso. Mas o fato é que lá no íntimo do nosso coração, a gente acaba fazendo essa pergunta em algum momento da vida. Senhor, deixamos tudo para te seguir. O que receberemos em troca? Qual é a recompensa que teremos? E Jesus respondeu a Pedro de maneira muito direta a essa pergunta. Jesus disse: Pedro, nessa vida você receberá muitas vezes mais e depois a vida eterna. Tá bom? Ou quer mais? Veja, essa resposta, a pergunta e a resposta de Pedro e de Jesus está em Mateus 19, de 27 a 29. Então aqui você teve uma ideia sobre o apóstolo Pedro, antes mesmo dele ser um seguidor de Cristo, quando ele estava começando aí a seguir a Jesus. Agora, é interessante observar que Pedro era uma pessoa muito autêntica. E ele, por ser muito autêntico, verdadeiro, ele era também impulsivo, era um tipo sanguíneo e falava as coisas sem pensar. Daqui a pouco ele já tinha falado já. Então ele errava muito, porque falava sem pensar. Pedro era aquele que falava para pensar depois no que havia falado e normalmente cometia erros. Eu fiz uma lista aqui de algumas contradições e de algumas situações de Pedro que são muito impactantes e que tem a ver conosco também hoje. Por exemplo, Pedro disse: Jesus, jamais te negarei. E logo em seguida negou Jesus 3 vezes. Ele disse: Senhor, irei contigo até a morte e nunca te abandonarei. Em seguida, ele abandonou Jesus. Percebe as contradições? Veja, Jesus um dia estava andando sobre as águas e Pedro estava no barco. E Pedro disse: Senhor, se és tu, me convida para ir aí contigo. E Jesus disse: Pedro, então desce do barco e vem. E Pedro, pela fé, desceu do barco e caminhou sobre as águas. Então você percebe que Pedro era um homem de fé, era um homem de confiança, era um homem que tinha atitude, tinha decisões. E ele desceu do barco e andou sobre as águas, indo em direção a Jesus.
mas logo em seguida ele começou a afundar. Dizem alguns pregadores que Pedro andava sobre as águas enquanto olhava para Jesus e começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para si mesmo ou até mesmo para as águas e se autoproclamar e pensar que ele era o bom porque estava andando sobre as águas. Bom, seja lá como for, o fato é que Pedro andou sobre as águas e em seguida começou a afundar. Claro que Jesus o salvou. Outro detalhe interessante é que Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo. Por quê? Porque Pedro, ou melhor, Jesus perguntou aos discípulos: estão dizendo por aí muita coisa sobre mim, mas vocês dizem o que sobre mim? Quem eu sou para vocês? E Pedro foi o primeiro a levantar a mão e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E então Jesus elogiou a Pedro e disse assim: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. E logo em seguida a esse episódio, Jesus disse: eu vou para Jerusalém, serei preso, julgado e condenado e vou morrer lá, vão me matar lá. Aí Pedro, o mesmo que foi usado por Deus, disse: Senhor, então não vá para Jerusalém, fique aqui. Se o senhor sabe que vai para lá e vai morrer, fica aqui, não morra. Então você vê, em um momento Pedro era usado por Deus e em um momento depois ele foi usado pelo diabo. Percebe então as lutas de Pedro, as contradições de Pedro, a batalha espiritual de Pedro. Veja, um momento em que Jesus estava com os discípulos para lavar os pés dos discípulos. Quando chegou a vez de lavar os pés de Pedro, Pedro disse o quê? Senhor, não vai me lavar os pés? Não me lavarás os pés, disse Pedro. Claro que numa atitude assim de que não era correto o mestre lavar os pés dele. E Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não será salvo. Aí Pedro disse: então, Senhor, lava tudo, da cabeça aos pés, me dá um banho. Então você vê que Pedro era assim, era ou um extremo ou outro, era 8 ou 80. Era assim o apóstolo Pedro. Veja, ele estava com Jesus no Getsêmani, quando Jesus foi orar e no momento bem crítico do ministério de Cristo, quando Cristo foi traído por Judas, depois preso e levado e julgado e condenado. Pedro estava ali no Getsêmani. E ali, quando os soldados foram em cima de Jesus, Pedro tirou uma espada, um tipo de um facão, e cortou a orelha de um soldado. Veja que Pedro ele era impulsivo realmente e agia muitas vezes sem pensar. Jesus uma vez perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E por 3 vezes Jesus fez a mesma pergunta e Pedro respondeu 3 vezes. Claro que se você vai para a língua grega, vai perceber que Jesus perguntava uma coisa e Pedro respondia outra. Quando Jesus perguntou a primeira vez: Pedro, você me ama? Jesus estava dizendo: você me ama com amor divino? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo com amor divino. Aí Jesus olhou nos olhos dele e perguntou de novo: Pedro, você me ama com amor divino mesmo? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor humano. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? E Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu sou falho, pecador e tudo. Então aí você percebe que Pedro está num processo de conversão, num processo de mudança. E Jesus um dia levou Pedro para o Monte da Transfiguração. E Pedro foi um dos privilegiados de ir com Jesus para o monte, onde Jesus se transfigurou e apareceram Moisés e Elias. Foi uma experiência sobrenatural, extraordinária. E Pedro ali ficou tão tocado, tão impressionado, que Pedro disse: Senhor, se tu quiseres, se o Senhor autorizar, a gente faz aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e eu, João e Tiago ficamos aqui fora. É muito bom estar aqui, vamos ficar aqui para sempre. Veja que Pedro era sincero, mas sempre era extremista nas suas palavras, ações e atitudes e decisões. Assim era Pedro. E você? Não se vê aqui? Eu me vejo aqui em muitos casos. E tenho certeza que você também. Mas veja que Pedro finalmente se converteu. O que me impressiona nessa história é que Pedro não abandonou Jesus e Jesus não abandonou Pedro. Porque às vezes a gente pensa assim: bom, Senhor, eu sou tão indigno, né? E às vezes tem pessoas que têm a sensação de que Deus o abandonou. Não, Deus não abandona ninguém. E não abandonou Pedro. E Pedro foi perseverante e Jesus foi perseverante com Pedro. E finalmente Pedro se converteu.
E quando Pedro se converteu, veja o final da história da vida de Pedro. Ele se tornou o pregador principal do Pentecostes. Foi dele o sermão que levou cerca de 3.000 pessoas ao batismo. Em um sermão no Pentecostes, pelo poder do Espírito Santo. Isso mostra que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Foi batizado com a chuva do Espírito Santo. Pedro, depois disso, orou e Deus curou pessoas através da oração dele. Pedro também orou e Deus ressuscitou uma pessoa pela oração de Pedro. Pedro escreveu 2 livros da Bíblia, 1 Pedro e 2 Pedro. Esse homem, servo de Deus, foi fiel até o fim, permaneceu firme até o fim. E a história diz que quando chegou a hora da morte dele, as pessoas iriam matá-lo por causa da sua fé em Jesus. E Pedro disse: como vocês vão me matar? Você será crucificado como o seu mestre, disseram. E Pedro disse: não, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. Uau! Isso é incrível, né? E é muito forte. E assim foi o final da vida de Pedro. Esse homem de Deus estará naquele dia, no novo céu e na nova terra. E pela graça de Deus eu quero ver Pedro lá e você também. Amém? Deus seja louvado. Meu amigo e minha amiga, ainda existe esperança para cada um de nós. Ainda existe salvação para cada um de nós. Assim como Jesus ressuscitou Pedro espiritualmente, ele pode ressuscitar a mim e a você. Temos que tomar uma decisão e não podemos desistir da fé, da caminhada, da comunhão. Não podemos desistir da verdade nunca. Permaneça firme nessa verdade. Não desista jamais, porque Deus tem um plano para você e para mim também. E outra coisa, apesar dos seus altos e baixos, apesar das suas lutas e batalhas e crises, segura na mão de Deus firme e não solte. Mesmo que depois de andar um pouco sobre as águas, você comece a afundar. Faça como Pedro, dá um grito, faça uma oração e diga: Senhor, salva-me. E o Senhor vai salvar você. Entendeu ou não? Ele vai ressuscitar você e a mim espiritualmente. Você crê? Eu creio. Você aceita? Eu aceito. Se você aceita, levante a mão. Amém. Levante a mão de novo. Amém. Levante a mão de novo. Amém. É isso. Tem salvação para você. Procure uma igreja adventista do 7º dia. Procure o pastor da igreja, os anciãos também. E eles vão ajudar você nessa caminhada rumo ao céu. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que necessita de uma ressurreição espiritual, que necessita de um milagre. Eu entrego nas tuas mãos a vida dele, a vida dela e a minha vida também, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Então, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal, faça o seu comentário, por favor, e envie esse vídeo para um amigo, para os seus contatos. Fica na paz, a gente se vê no próximo tema, no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.